Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 8 da lista 3.1. Fazer um programa que calcule e apresente a quantidade de litros que um automóvel gastará em uma viagem. O programa deve coletar as seguintes informações: distância a percorrer na viagem em quilômetros. Qual é o valor do consumo médio do automóvel em quilômetros por litro? Opa, essa questão ela tem um enunciado um pouco mais embaralhado. A gente precisa repensar um pouco aqui o que ela está querendo, né? Entenda o seguinte: todo carro costuma ter um valor de exibido já de consumo médio que ele faz. Os donos dos carros normalmente sabem isso, né? Então, o meu carro faz 10 quilômetros por litro, faz 8, faz 15, tem carro que é mais econômico, tem carro que não é. Enfim, eu preciso perguntar ao usuário qual é a distância da viagem que ele vai fazer em quilômetros. Então, exemplo, ele vai me responder 50 quilômetros, vou fazer uma viagem de 50 quilômetros. Então, essa é a primeira resposta que ele tem que me dar. A outra resposta é: qual é o valor médio do consumo de combustível do seu carro? Então vamos supor que ele me responde: o meu carro consome 10, ele faz 10 quilômetros percorridos para gastar 1 litro. Então, a cada litro, ele faz uma distância de 10 quilômetros. Isso quer dizer que o carro faz 10 quilômetros por litro. Então, a resposta que ele vai me dar é 10, de 10 quilômetros por litro. Então, nesse exemplo que eu estou te explicando, o usuário teria uma viagem de 50 quilômetros a fazer e o carro dele faz 10 quilômetros para gastar 1 litro. Então vamos fazer um raciocínio aqui de cabeça, né? Se ele tem que percorrer 50 quilômetros e ele está num carro que a cada 10 quilômetros ele vai consumir 1 litro, para ele chegar aos 50 quilômetros ele vai precisar ter 5 litros de combustível. Esses 5 litros do nosso raciocínio é a resposta que o programa vai ter que dar para ele. Ele vai ter que fazer esse cálculo de pegar a distância que o carro vai fazer e dividir esse valor da distância pela média que o carro faz de quilometragem que ele também, que o usuário informou. Então, é um programa simplesmente de fazer uma conta de divisão. Apesar de ter um enunciado bem emaranhado assim, a gente tem que perceber que, na verdade, é simplesmente uma conta de divisão que vai acontecer aí. Então, vamos aqui à solução. Eu vou fazer a primeira pergunta para ele, que é a quantidade, a distância que ele vai percorrer em quilômetros. Como já temos uma divisão aí anunciada, eu vou usar o tipo double, até porque ele também poderia me responder que vai fazer uma viagem de 50,8 quilômetros, enfim, já me respondeu o número quebrado. Eu vou botar aqui o nome da variável como distância e vou fazer essa primeira pergunta para ele aqui. Então, distância vai receber teclado.ler double porque a variável é double, informe, desculpa, faltou de novo as aspas, informe a distância a percorrer na viagem. Você pode até frisar assim no enunciado, né? É legal que você seja o mais claro possível para o cliente, né? Para o nosso usuário. Em quilômetros, você pode então colocar ali um parênteses e escrever assim, ó, em quilômetros. Mas isso é só para fechar melhor o que a gente está querendo perguntar para ele. Em seguida, eu tenho que fazer uma nova pergunta, porque eu preciso, conforme o enunciado me disse aqui, que eu tenho que coletar a distância a percorrer, isso eu já fiz, e qual é o valor do consumo médio do automóvel. Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de consumo médio. Lembrando, dois nomes juntos, como nome de variável, você deve juntar os dois. A variável começa em minúsculo, mas o segundo termo aqui, a primeira letra do segundo termo começa em maiúsculo, tá bom? Consumo médio. Então, essa variável consumo médio, nela eu vou fazer a pergunta para o usuário. Uma dica, ó, a variável está com nome grande, você tem que escrever consumo médio. Se você der Ctrl espaço, o Eclipse completa para você. Então, por exemplo, eu poderia estar escrevendo ali, ó, Ctrl espaço. Ele já, como já tinha apagado, ele agora está me perguntando o que eu quero mesmo, né? Se fosse a primeira vez, ele é direto. Mas enfim, consumo médio. Legal, tá bom? Consumo médio recebe até aqui, ó, ponto, Ctrl espaço, teclado, tá vendo? Enter, ponto, ler double, informe o consumo médio do seu carro. Aí, já que a gente explicou em cima como a gente quer, a gente vai dizer aqui embaixo que a gente quer também em quilômetros
por litro. Muito bem. Já tenho ali, então, os dois valores que eu preciso como entrada de dados. Agora eu tenho que fazer esse cálculo. O cálculo, na verdade, é apresentar a quantidade de litros que o carro vai consumir. Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de litro, que vai ser a minha resposta, tá bom? Onde aqui eu vou fazer o cálculo. Litro vai receber a distância que o carro vai percorrer dividido pelo consumo médio. De novo, aquele raciocínio, né? Se eu tenho que fazer uma viagem de 50 km, a distância é 50. Se meu carro consome 10, ele consome 1 litro a cada 10 km, então o usuário me respondeu 10. Isso quer dizer que se eu faço 10 km para gastar 1 litro e preciso percorrer 50 km, logicamente eu estou então gastando 5 litros. Eu estou pegando os 50 que eu tenho aqui e dividindo pelos 10 que eu tenho aqui para dar esses 5. Esse 5 vai ficar na minha variável litro. Pois bem, vamos então aqui exibir isso para o usuário ter a saída de dados aqui. Sysalt Ctrl espaço, você precisará de, vamos fazer aqui uma concatenação. Exemplo, 5, se tiver lá na resposta, né? Você precisará de 5, voltando aqui para o texto, litros de combustível. Vamos salvar e executar. Forma a distância a percorrer na viagem. Vou fazer então um raciocínio que eu vim explicando desde o início, né? Vou fazer uma viagem de 50 km, Enter. Consumo médio do meu carro. Eu vou dizer que meu carro faz 10, quer dizer 10 km por litro. Não precisa escrever o resto não, senão vai dar um erro. Tem que botar só o número, tá bom? Enter. Então eu precisarei de 5 litros. Como a variável é do tipo double, ele mesmo dando uma resposta inteira, ele vai botar ponto zero. Isso é padrão, tá bom? Não se preocupe com isso. Isso aqui está certo, é assim mesmo. Então, mais uma questão concluída. Até a próxima questão.